Um, dois e... Oi, gente, boa tarde. Estamos Boa aqui tarde. todos, todas e todes reunidas e reunidos para falar no nosso último encontro do ano de 2023 do Clube de Leitura Escuro Medo. E a gente resolveu fechar com uma chave de ouro, uma chave muito especial, que é Stephen King! Eu nem fiz post hoje, gente. E depois eu vou fazer um super post, prometo, assim, falando do nosso encontro, da nossa reunião, do nosso papo e tal. E eu queria muito, quer dizer, nós todos amamos Stephen King. Ai, meu Deus, eu acho que eu caí. Caí? Eita, Caí, eu voltei? escuto sua voz O, ainda. Não o vejo mais áudio você. só saiu Voltei? a câmera. Ah, vou ligar de novo aqui. Eu acho que essa minha Nem sumi. internet aqui da praia, ela é meio instável, mas Voltou. vamos tentar. Voltei. Então, fica óbvio que amamos King, todos amamos King. O Clube de Leitura Escuro Medo, em sua maioria, não vou dizer todos, porque tem algumas pessoas que não são muito do King, mas eu sou, e eu sou a mediadora, então amamos King. Essa outra gente aí vai pro inferno. Vai direto para o inferno e não será enterrada num cemitério que traz de volta ao mundo dos vivos. Então, gente, deixa eu apresentar assim rapidamente. A gente tem muita coisa para falar hoje e eu já vou me entregar que eu não consegui terminar toda a história. Todo mundo vai me ajudar e eu trouxe várias questões assim da obra, várias questões do King também que me pegaram muito assim, que eu achei parecidas com o que ele trata em outros livros dele e tal. Então, o cemitério, vamos fazer um pequeno, para quem não conhece, né? Vamos fazer uma pequena sinopse. É uma história de uma família que se muda para uma cidade do Maine, né? Como muitas histórias do King se passa no Maine. E o personagem central, o protagonista da história é um médico que se chama Louis, e ele se muda com a família, assume um emprego numa universidade. Só que a casa que ele compra, que ele adquire, tem um terrenão enorme atrás, que é um terreno que está em processo de litígio com o governo, porque tem uma nação indígena que está reivindicando a propriedade daquele terreno, mas no fim das contas, entre aspas, o terreno pertence à casa dele, e esse terreno possui um cemitério em que coisas estranhas acontecem, a gente já vai falar nisso, mas as crianças cuidam do cemitério, as crianças locais cuidam do cemitério como se fosse um cemitério de animais. Vão me ajudando, tá, gente? Mas eu vou falando, vocês vão me ajudando. Por quê? Eu acho, já vou começar falando que eu acho que o Stephen King ele tem esse grande trunfo nas mãos, que ele sempre amarra muito bem amarradas as histórias, né? Porque tudo ali tem um porquê. Nada é colocado assim de graça na história. Por exemplo, o Louis é médico, então ele tem esse poder, entre aspas, né, que um médico tem de salvar uma pessoa se a pessoa está numa condição passível de ser salva, né? Porque algumas condições, como por exemplo, o primeiro paciente que ele tem na cidade, que é um paciente que chega todo estropiado, assim, após um acidente de moto, ele não consegue salvar, porque não tinha como, realmente não tinha como salvar, ele até meio que se questiona como que aquele cara ainda estava vivo depois de tantas lesões no corpo, no cérebro, a espinha cortada e tal. Mas, assim, já é uma grande sacada do King colocar um personagem médico que traz essa visão, assim, tão técnica e tão racional sobre a vida e sobre a morte, né? Que aos poucos vai se descolando dessa visão e vai começando a aceitar. Rogério, por favor. Numa tradução livre, creed, sobrenome do Lois, é crença, né?
Ah, interessante, interessante. Mais ou menos fé, crença. É eu tenho uma coisa que, às vezes, alguns escritores fazem, né? Claro que então não é uma regra de ouro, nem estou falando que o King faça isso, mas o nome de alguns personagens nesse livro em especial é muito interessante, né? Os significados. Luiz, né? O Louis é uma espécie de um guerreiro, Creed é crença, né? Um guerreiro com uma certa fé. Ellie, né? A filha tem algo a ver com rituais religiosos. O Crandall, não. Crandall é uma espécie de máquina, podia ser um tipo de guindaste. Eu não entendi bem, eu não sou muito bem em inglês, tá, pessoal? Se é uma grua, se é um guindaste. Raquel, nome bíblico, assim, bem como a família dela, né? Bem, Uhum. uma figura complacente. Gage não tem muito significado. É. É uma coisa estranha, como seria um, uma ideia de calibre, mas isso Mas eu acredito que é o um inglês Gage, eu bem acredito que o espiritual. Gage vem de Gabriel. Pode Pode ser. ser um anjinho. Aí já vai que vai, né? Porque é muito. Ah, Eu acho que faz muito sentido, Gabriel, comunicação, um simbolismo aí hebraico, e ele está sempre fazendo as palavras, Uhum, que aliás são essenciais no próprio título, né? O uhum. cemitério é mais ou menos uma linguajar de criança, mas também uma certa brincadeira, né? Do pessoal que sai de uma metrópole, de uma grande cidade como Chicago, e vai. Eu tive a paixão de pesquisar Ludlow, atualmente não, tem menos de 430 pessoas, 440 pessoas, negócio assim, extremamente pequeno, né, em termos de população. E eu não vi se tem alguma estrada passando, né? Aí isso já é outra coisa. Mas tem também essa questão dos índios que habitavam ali, né? No uhum. livro são os Micmacs, o Micmacs, eu não sei como é, É. não sei como é que é essa pronúncia, e eles participam de uma tribo gigante, né? Em termos linguísticos, os Algonquinos. Agora, bom, o resto eu precisaria fazer uma pesquisa. Existem mesmo esses locais indígenas em todo o continente da Norte América com pedras, né? O pessoal fala muito em Stonehenge na Uhum. Inglaterra e na Europa, antes dos bondosos cristãos fazerem o desfavor de meter marreta e destruir quase tudo, né? A Europa era coalhada disso. E na América tem algo semelhante, viu? Nos Estados Unidos, alguns foram preservados e tem esse significado múltiplo, significado astrológico, mas também a ideia de que é um local especial com energia, né? E existem ramos da ciência que vão estudar isso para além da antropologia, né? Então, por que aqui é um local de o que é essa energia? E não é raro eles descobrirem que próximo a essas regiões tem minérios no subsolo, tem água no subsolo. Enfim, como é que os povos antigos sabiam disso? Aquele preconceito, né? Então, eles não têm a tecnologia de hoje, blá, 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 blá. Todo aquele preconceito foi bom. Eles sabiam e era um local energético e era ligado à vida. E aí a gente que separa muito. Isso aqui é religião, isso aqui é técnica, isso aqui é ciência. E eles não tinham essa rígida Uhum. estancamento, né? E daí acho que eu estou falando demais já. É, Não, o, pode falar. é, é um prato cheio, né, para um texto que depois o pessoal fala de sobrenatural, terror. Uhum. Inevitavelmente alguém vai falar que isso aqui é um exemplo do folk horror, né? E eu concordo, né? Lógico. É sempre num local pequeno, onde os caras da cidade vão tentar encontrar uma vida mais pacífica, mais tranquila, ou se afirmar, né, com conhecimento ali. Aí fala, olha, mas tem um outro lado, né? Tem esse lado que você encontra também na cidade grande, mas vamos dizer que na localidade menor, essa questão da natureza ela é muito mais presente, né? Sim, E sim. tudo que rodeia, inclusive essas crenças, que é muito legal como o King trabalha,
que são quase reminiscências, né? Ninguém fala assim de um ritual claramente. Uhum. Então são lembranças, são ecos, são reinterpretações. Então, como a Erika falou, eu acho que não dá para dizer todos os livros, né, do autor, mas aqui o Steven foi o rei, mas realmente, porque a construção É é muito boa. incrível, porque ele vai colocando os pedacinhos, de repente ele dá um tapa na nossa cara, dá um empurrão primeiro, né? O que foi Uhum. isso? Um acontecimento extraordinário, e é muito bom. Eu tenho mais para falar, mas deixa o pessoal falar e depois eu tenho Eu outras quero, coisas. eu quero trazer também alguns elementos que eu acho super interessantes a gente discutir. Mas primeiro eu quero ouvir o Arthur, que levantou a mão, e depois o Lucas. Eu acredito que os nomes dos personagens do King aqui no cemitério, eu acho que, na verdade, no geral, na obra dele, eles são para causar uma sensação de familiaridade no leitor. Acho que o King ele trabalha com base nisso. Eu não sei se eles simbolizam alguma coisa ou não, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não. Agora, no tocante à topografia, né, que ela é especialmente relevante no cemitério e na obra do King como um todo, a gente tem muito esse tropo do cemitério indígena na cultura pop americana, e por americana estou dizendo o continente inteiro, não estou falando só norte-americana. Se a gente for recorrer aí ao Gilberto Freire, por exemplo, ele tem Assombrações do Recife Velho, a gente tem uma tendência de achar que culpa é uma questão individual, né? Consciência pesada é uma questão individual, e não é. As sociedades, as civilizações em si, elas também têm culpas sociais. E esse tropo do cemitério indígena, para mim, é claramente uma cabeça pesada em relação ao genocídio, né, que se operou em todos os países da América, sem exceção nenhuma. Do Polo Norte até a Patagônia, a gente vive em cima de um cemitério indígena, né? Tem até um memezinho de Instagram. E eu acho que o ponto de pressão fóbica do livro, nesse quesito, vem disso. Vem dessa culpa social. Lá no Assombrações do Recife Velho, o Gilberto Freire ele pega, né, as lendas de assombração do Recife e ele vai mostrando uma por uma os qualificadores da escravidão, do massacre indígena. E é uma lógica semelhante ao que aconteceu ali nos Estados Unidos. E não é a única história norte-americana que vai ter esse tipo de elemento, né? Tem um filme que eu gosto bastante que se chama Mortos de Fome, Ravenous, eu acho que é o título original, que é uma galera do exército norte-americano no século XIX, que eles ficam presos na neve com um cara que é canibal, né? E ele está possuído pelo Endigo. O Endigo também é a entidade maléfica por trás do cemitério. E os nativos, eles tinham muito essa questão, né, do cara que canibaliza a carne do outro por perversão mesmo, né? Que aí já é diferente da tal da antropofagia aqui no Brasil. Sim. E tem muita história. Os caras lá nos Estados Unidos se atravessa, não sei se são os Apalaches ou as Montanhas Nevadas, eu não sei se as duas são as mesmas, mas tipo assim, do leste para o oeste dos Estados Unidos tem uma cadeia de montanhas, né? E para atravessar aquilo, a quantidade de gente que se perdeu e teve que cometer o canibalismo é muito grande. Sim. Isso assombra a consciência deles, né? Na conquista do Far West, no caso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que as Montanhas Rochosas, eu sei que um lado é os Apalaches e outro lado é as Rochosas, né? São duas cadeias mas eu não tenho certeza. É grande pra caramba aquilo, né? E é muito comum essa figura, né? Do puritano, do pioneiro, na verdade, né? Do pioneiro que vai atravessar aquilo, se fode, fica preso e acaba tendo que comer, né, os parentes, os cadáveres e tal. E aí eu acho que essa topografia se alimenta dessa, vamos dizer assim, dessa energia cultural, né, daquele país. Uhum. E eu acho que só assim, puxando um pouco esse fio de raciocínio, esse tipo de essa migração, né, e vamos dizer, incentivo que o governo deu a esses povos que migraram, isso tudo foi muito, resultou nos Estados Unidos, sei lá, no tamanho que ele é hoje, no poder que ele tem hoje, porque gerou uma cultura muito,
sei lá, muito forte de pertencimento, se que aquela terra pertencia a eles e quem estava ali tinha que ser expulso, né? E, enfim, depois eles tomaram boa parte dos Estados Unidos que pertencia ao México, e aí tem muita história, né, que dá para, mas eu acho que muito desse povo migrante, dessa cultura desse povo migrante está muito ligada a esse, né, a esse poderio americano que acabou crescendo ao longo do tempo, né? Lucas, por favor. Aproveitando falar, que vocês estão falando do Wendigo, do canibalismo, uma coisa que eu também acho que o Stephen King ele usa os nomes mais pela questão da familiaridade. Não sei se tem, assim, se ele pensou uma coisa por trás. E eu sei também que o cemitério ele pega bastante inspiração no conto do Edgar Allan Poe, do Gato Preto, com a questão da ressuscitação do gato e tudo mais. E eu acho legal essa parte do que a gente estava falando sobre os indígenas, que é exatamente, ele não especifica muito, né? Ele deixa aquela coisa mais na vibe do horror cósmico, assim, daquela coisa que tá influenciando, é grande, influencia para fora, mas se concentrou ali. Que aquela força sobrenatural, aquela força cruel, tá ali, tava desde antes, tanto que os indígenas estavam ali, chamavam que aquilo era uma terra ruim, que não devia enterrar nada, que não tinha que plantar nada. E começou a dar todo o problema quando veio o pessoal de fora, assim, pra fazer aquela coisa de dominação dos índios e dizimar. E foi eles que, tipo, perceberam que aquela terra ali tinha alguma coisa diferente e, em vez de respeitar o que os indígenas tinham falado para eles, que era uma terra profana, que não devia ser explorada, o homem branco foi lá e fez exatamente o contrário. Foi lá e explorou, descobriu os poderes sobrenaturais e malignos e, em vez de respeitar isso, e tipo, não, tá, beleza, a gente viu, fez errado, as pessoas voltam diferentes, foi lá e continuou usando, depois criou a cidade em volta, a pessoa que criou a cidade era um desses homens brancos que vieram e dizimaram praticamente os indígenas que estavam ali, e toda a obra do King sempre tem essa questão de o verdadeiro monstro não é a coisa sobrenatural, são os seres humanos. Eu acho que isso que a Erika falou também da questão de como, e o Arthur acho que falou, que como foi lá, teve a questão da dominação dos indígenas e tudo mais, mostra muito isso, que o que faz realmente, assim, o mal nesse livro, por mais que ele seja muito mais sobrenatural, realmente é a ação dos humanos. Uhum. E é as rochosas também, que o King ele usa bastante isso em Dança da Morte. Ele até o Randall Flagg, que é uma entidade do mal, ele aparece e ele tem o domínio ali nas rochosas, que é onde tem essa concentração de morte e maldade. Nas Montanhas Rochosas. Isso. O Daniel levantou a mão, mas deixa eu só jogar uma coisa aqui e sair correndo antes do Daniel falar. Que tem, assim, alguém falou, acho que foi o Rogério, talvez o Arthur, não sei agora, desse negócio, o Rogério, da cidade pequena, né, de uma proximidade com a natureza e uma espécie de uma paz, assim, que não existe na cidade grande, né? Eles vêm de Chicago para uma cidade pequena e aí eles se deparam com uma casa onde passa uma rodovia que é perigosíssima, que são caminhões que passam. Então, eu acho que aí também tem uma crítica importante que o King faz com essa coisa de progresso versus, né, vidas humanas, progresso acima de qualquer vida, né, animal também, porque muitos dos seres que são atropelados ali são animais, mas também vidas humanas, o progresso e o desenvolvimento acima de qualquer coisa, mesmo sendo numa cidade no meio do nada, né? Daniel, depois o Lau. É legal que você falar isso, até esse comentário sobre a cidade pequena e sobre essa questão, vamos dizer, homem contra a natureza, e até como o próprio King usa muito a questão da cidade pequena para mostrar esse perigo, né? Tanto seja ele sobrenatural ou seja ele um perigo real. Porque na cidade grande, o perigo ele tá ali sempre na frente, ele vai estar sempre perto de você, assim como provavelmente o próprio, vamos dizer, o sobrenatural, essa parte mais inexplicável, ela também está ali. Mas vamos dizer que a quietude da cidade pequena, como você mesmo citou, seja algo que você
consiga prestar mais atenção tanto no sobrenatural quanto no perigo. Se você tem uma avenida super movimentada que passa na frente do seu prédio na cidade grande, ela é só mais uma avenida. Agora você tem a rodovia super perigosa que passa na frente da sua casa. Então isso é mais um... o contraste é maior, então por isso você percebe mais o perigo, seja ele real, seja ele sobrenatural. Bem, eu sou totalmente suspeito para falar, esse livro é o meu romance de horror, é o meu romance de horror favorito, eu amo simplesmente esse livro, para mim ele é o... Em narrativa longa, em horror, para mim ele foi o melhor que já foi escrito, assim, na questão de... Mesmo sendo King, que eu amo de paixão o King, mas eu admito que ele perde às vezes o ritmo, ele dá uma enrolada às vezes. Esse livro, para mim, ele é um chaproca, né? Ele é grande, é um livro grande, né? Ele, para mim, ele não perde o timing dele, ele não perde a crescente de horror que ele vai tendo. E, assim, ele é muito autoconsciente até de como que o horror que ele está desenvolvendo nesse livro, ele é muito pesado, porque para mim o tema principal não só é a morte, como é o luto, né? Que é uma coisa muito natural para todo ser humano, e é uma coisa muito assustadora, essa noção de finitude para todo ser humano, mas ele é muito autoconsciente. Eu estava lembrando que ele tem um comentário que ele faz um pouco depois do velório do Gage, né? Que ele fala que o horror, você não caminha para um horror e ele acaba, e ele, quando é uma coisa muito pesada, muito grave, ela vai trazendo mais. Ele meio que ele faz um comentário sobre o que está acontecendo na história do livro nesse começo de capítulo, né? Porque ao invés de você sofrer um grande horror e você tentar se distanciar daquilo, a sua cabeça vai aumentando aquele horror de como aquilo podia ter sido sempre pior e pior e pior, que é quando ele faz o Louis, né? Ele faz uma fantasia de como podia ter sido a vida do Gage, né? E assim, cara, é assustador. Esse livro, para mim, ele tá assim... É o top 1 de livro mais assustador, ele é terrível. Bom, tem várias pessoas, Laupo, depois a Karine, depois a Andrea, e tem mais 2 pessoas que levantaram a mão que eu não consigo ver quem é, porque agora entrou várias fileiras, assim, mas depois vocês se apresentem, depois... o Jefferson, isso. Primeiro o Laupo. Então, vocês falaram das críticas que ele faz à sociedade, às culturas, e eu fiquei com uma dúvida, eu queria perguntar para vocês que conhecem mais o autor. Eu conheço ele pela fama e por algumas obras, mas nunca me aprofundei. Ele teve problemas na faculdade, ele foi para a faculdade, porque ele faz uma crítica logo no começo bem pesada, que vão chegar os alunos, e ele qualifica todos, para estudar, como ou bêbados, ou drogados, ou com doenças venéreas, ou anorexas. Eu achei muito engraçado isso, porque ele qualifica como está chegando o problema, assim. Uma coisa que não interfere no livro, mas uma crítica muito forte que ele faz aos estudantes. Eu fiquei com essa dúvida se ele teve algum problema na faculdade, sofreu bullying, alguma coisa, se alguém souber. Não, ele tem formação universitária, né? Mas eu acho que, assim, problemas, assim, severos com a universidade ele não tem. Se não me engano, ele formou na Universidade do Maine. Eu acho que o que aconteceu de traumático é que ele, se não me engano, escreveu Carrie num concurso e ele pegou o último lugar na editora da universidade. E aí é bizarro, porque alguns anos depois, a editora da universidade faliu, né? E Carrie rendeu $400 mil na primeira semana. Então, acho que o pessoal lá não era muito qualificado para dar parecer de livro. Arthur, mas eu acho que ele também, nessa questão de crítica aos alunos, é um pouco de autocrítica, né? Porque ele já estava começando a entrar numa autodestruição ali no final da faculdade, né? Então, eu acho que é meio que ele comentando dele próprio, né? Porque, pelo menos, assim, do que eu li desse livro, foi uma época que ele não estava num rehab, mas ele estava meio que numa parte de limpeza, né? Tanto que é um livro que está coerente demais para a época que ele escreveu, né? Sim. Mas eu acho que é também um pouco de autocrítica, né? E eu acho que, assim, a gente também não pode ser hipócrita, que acho que a construção social que se tem do ambiente universitário, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, é essa que ele deu, né? Eu penso. Eu não estou dizendo que eu concordo, que eu vejo dessa forma, né? Eu me formei em universidade, fui até o mestrado, eu amo universidade. Mas, socialmente falando, se abordar uma pessoa média na esquina, a visão que ela tem é essa daí, não tem como fugir, né?
Sim, e eu acho que E a gente precisa também considerar o seguinte, é o narrador falando e ele cola no personagem que é o Louis, né? Que é o Louis médico. falando. Então, na verdade, não é o Louis, é a visão. E daí, assim, o que é aquela visão? A visão de um médico que tem que lidar com aquele monte de problema e está revoltado. Então, eu vejo uma distância enorme dessa visão, da visão dele próprio como autor, né? Tem que lidar com adolescente e sempre é um horror, né? Já é um horror. Não chega a ser. Não, sempre não. Estou exagerando. Só os 90% dos casos, não é sempre não. o King também fala em Dança da Morte, Dança Macabra, que é o livro que ele escreveu sobre a literatura de horror e tudo mais, de não ficção, que eles, como, principalmente nessa época, o horror em geral, sempre usa os estereótipos e arquétipos que a sociedade mais vê com olhos ruins para criar um clima negativo. Então, naquela época, ser um adolescente, ser cheio de doença sexualmente transmissível, ser drogado, ser alcoólatra, era a pior coisa que, tipo, era um absurdo, ainda mais numa cidade pequena. Eu acho que também tem um pouco disso, de criar aquela coisa de, o Louis é um salvador, um santo salvador, e ele tá ali para curar os que estão pelo caminho ruim, que é meio que ele tenta ficar fazendo do livro inteiro. Eu acho que ele tem um olhar assim bem focado nessa época da adolescência, porque não é um, nem dois, nem três, são vários livros dele que abordam isso. Mas, enfim, eu não sei. A Karine falou ali no bate-papo que ele também foi professor, né? Então, ele deve saber como é que é, né? Aliás, Karine, tua vez de falar. Gente, tem muita coisa para comentar. Esse livro é maravilhoso. Foi o primeiro romance que eu li do King, porque até então eu só tinha lido livros de contos. Eu não tinha lido nenhuma narrativa longa dele. E é muito interessante, porque geralmente o pessoal reclama muito eu escuto o pessoal reclamando muito dos finais dele, né? Porque ele não sabe terminar livro, porque aquilo. Gente, eu achei o final maravilhoso. Ele fecha de um jeito que não tem. Tá tudo indo rua abaixo, vai dar ruim. E é interessante que ele traz essa figura do médico que fica julgando esses adolescentes que são maiores de idade agora, né? Que é pior ainda. Não sei o que é pior. E é ele que. Não sei se pode falar palavrão, acho melhor não. Não sei quem vai estar assistindo. É ele quem solta a merda toda, porque. Porque ele. Gente, e é interessante que tem uma parte que ele tá sofrendo o luto dele, mas ele já decidiu que vai trazer o filho de volta. E ele fica falando para si mesmo: não, eu vou trazer, mas aí eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou ficar com ele sozinho, e aí eu vou observar e eu vou fechar o diagnóstico. Gente, olha a insanidade que o cara já tá. O luto tá tão profundo, tão arraigado no cara, que ele não tá nem pensando racionalmente. Ele tá usando o que ele sabe, o que ele sempre fez para se justificar. E dá merda. E é terrível, porque o Louis, ele estava convivendo com o Church, o gato, né? O gato das trevas, renascido, que ele odeia o gato, ele despreza o gato com todas as forças. O gato tem cheiro de cemitério, tem cheiro de terra, é uma desgraça. Ele acorda no meio da noite, tá o gato em cima do peito dele. E aí ele vai, por que não fazer a mesma coisa com meu filho? Só que já estão tão fora de si que ele não faz mais nem essa conexão, né? De vai dar merda, vai dar merda. E ele, quando ele traz o filho dele de volta, não na noite em que ele está trazendo o filho de volta, que ele vai lá no cemitério, todo o momento por mais que tenha atenção, porque é uma situação horrível. Ele está entrando num cemitério, ele está abrindo a cova do próprio filho e ele está tirando. É horrível essa situação. E não só isso, aí tem as pausas do pensamento do personagem que vão piorando e você vai acompanhando e você já está tenso porque alguém vai encontrar ele, alguém vai ver o que ele está fazendo.
Ele tá no meio da noite com uma lanterna no meio do cemitério. Alguém vai encontrar ele. Aí ele consegue tirar o corpo. Aí ele joga por cima do muro. Aí ele não consegue voltar. Aí ele tem que pular o muro por um outro lugar. Aí alguém tá perto do carro dele. Você já tá extremamente tenso com a situação, que você não sabe se você quer que encontrem ele fazendo aquilo, ou se você quer que ele saia daquela situação. E tem o pensamento do personagem o tempo inteiro, tentando se justificar. Porque eu tô fazendo certo, porque vai dar bom. Eu vou analisar, ele vai voltar, aí eu vou fazer um diagnóstico e vai dar tudo certo. É tão absurdo que você vai indo com o personagem e a maneira como ele entrega o luto do personagem, você já tá tão junto com ele que você, por mais que você saiba que vai dar merda, vai dar ruim, você ainda fica, nossa, será? Torcendo, né? Nossa, mas, gente, vai dar ruim. O menino foi atropelado por um caminhão. Tá grudadinho, costuradinho, gente. Eu não assisti o filme. Eu sei que tem 2 filmes, né? Tem um mais antigão e tem um mais novo. Eu não assisti nenhum dos 2. Mas eu vi uma foto do menininho no filme mais antigo e é horrível. O menino tá com a testa costurada, tá com uma faquinha, com um bisturi, assim, com uma carinha tenebrosa. Gente, quando é criança é pior ainda. Daqui a pouco eu volto para falar mais um pouco, por enquanto. Mas só para complementar o que a Karine é a negação, né? É a primeira fase do luto, né? Ele está em uma negação fortíssima, né? Andréia, tua vez. Ele está em negação e eu acho que a gente fica também, a gente entra nessa loucura dele, né? De saber que vai dar tudo errado, ter essa impressão desde o começo, mas ter um fundinho de esperança, né? Mesmo sabendo. Bom, O Cemitério é o terceiro romance do King que eu leio inteiro, assim, né? E eu percebo uma estratégia dele, eu acho que é uma estratégia isso, que ele vai anunciando as tragédias, né? Então, assim, você não toma susto com as tragédias porque elas vão se apresentando desde a primeira linha, né? Então, quando eles alugam aquela casa com 2 crianças pequenas e um gato na frente da estrada, você já vai percebendo. E eu percebi isso no Iluminado também, né? Que no hotel tem toda aquela explicação. Olha, tem uma caldeira que vai esquentando. Olha, quando tá aquele inverno, já teve o cara que enlouqueceu lá dentro, né? Matou toda a família, aquela história toda. Então, eu quero analisar isso, assim, entender o que é isso que ele faz e que vórtex é esse que ele consegue criar, que deixa a gente preso, porque essa semana e a passada foram caóticas de quantidade de trabalho para todo mundo, e eu, por exemplo, não consegui desgrudar, terminei de ler hoje a última linha à tarde, porque eu acho que é muito envolvente, né? Então, sobre as crianças que cuidam do caminho, que a Bibi tinha comentado ali no começo, eu fico me perguntando, porque na verdade isso é uma história contada, né? É uma história que o Jude lá, o vizinho, conta, e que é uma coisa da infância dele, mas em nenhum momento a gente vê manutenção nenhuma naquela estrada, então esse sobrenatural, ele realmente ele faz com que a natureza seja moldada segundo a sua vontade, né? Eu achei isso muito louco. E eu também acho que vale destaque a gente pensar nessa sequência que ele faz, nessa divisão em 3 atos, né? Então tem a primeira parte lá, que acho que é essa chegada, que é a parte mais longa, que vai até mais de 50% do livro, que até acontecer a tragédia, né? Até acontecer a morte. Aí daí tem esse luto, a negação do luto e essa tentativa de ressurreição, esse desejo e esse plano posto em prática, e depois a última parte, que é mais, que acho que dá 10% mais ou menos do romance inteiro, que é a volta, né? Que é que é a concretização de fato desse ato e essa volta do Gage, que não é o Gage mais, né? E que é incrível que ele nem precisou ver o filho para saber que tudo tinha acontecido, né? Que sem atravessar a rua, ele já sabia que lá dentro daquela casa tinha uma tragédia completa. Já foi preparado para exterminar, né?
Então é isso, eu queria falar dessas coisas, desse empilhamento de tensões que o King vai criando na narrativa, e mesmo assim a gente se sobressalta, e mesmo assim tem momentos que a gente fica sem fôlego e a gente não consegue abandonar. Mesmo sabendo, né, mesmo vendo que aquilo tudo se apresenta desde a primeira linha, né, são tragédias anunciadas. Então, eu acho interessante a gente analisar como leitores e escritores o efeito que isso causa, né, na gente como leitores. Assim. Uhum. Agora o Jefferson. Não sei se o Jefferson está aí. Não abriu a câmera. Estamos te ouvindo. Só não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Agora sim. Eu não li todo o livro, então eu assumi o risco de tomar spoilers, porque, enfim. Porque chegou um momento do livro que eu pensei assim, tá, eu acho que eu já sei mais ou menos para onde é que tá caminhando isso daqui. E aí eu acho interessante agora que vocês falaram, né, da escrita dele, enfim, ele desde o início vai dando pistas. E ouvir as pessoas falar direto do fim com o que eu tô imaginando agora assim, dá pra ver como ele encaixa perfeito, assim, todas essas partes, né? Eu fiquei pensando nele como empilhando, entre aspas, a mesma história, sabe? Todas as tragédias acontecem no primeiro capítulo, só que de uma maneira pequena, tipo, quando o Luiz sobe com o filho lá no início, ele sobe com o filho a escada, e quando ele sobe, né, no escuro, assim, a escada, ele sente um arrepio por toda a espinha, que ele sente que ele vai perder o filho, meu Deus, nunca mais vai ver o filho dele, vai dar uma grande merda na vida dele. E é basicamente o que acontece até o fim do livro. E aí essas pequenas pistas que ele vai dando, acho que ele faz, assim, pelo menos de todos os livros que eu li dele, ele faz, né? No Joyland ele faz, só que é um pouco mais perdido, assim. O Iluminado, que a Andrea falou, ele faz exatamente a mesma coisa. Né? Exatamente a história que contam sobre o cara é a coisa que acontece com toda a família, né? Ele te faz querer ver, será que vai acontecer mesmo isso aí que estão falando lá no início? E há pouco tempo ele teve uma conversa com o... que eu acho que ele foi onde sentou, assim, essas ideias. Ele teve uma conversa com o Judge, né, o Louis. E aí o Louis pergunta, alguém já enterrou uma pessoa lá? E aí o Judge, que já estava horrorizado, aí ele fica mais horrorizado, né? Ele mostra um horror, assim, que o Louis fala, é só curiosidade, mas, tipo assim, já é uma... Pô. Aí eu pensei, bom, quem é que vai ser enterrado? Né? Eu já botei do lado, assim, um questionamento. Quem? Qual é a pessoa que eles vão enterrar? Enfim, mas é para dizer que eu acho que na escrita, que eu acho que essa é a parte mais legal, assim, de ver, ele tem, parece que um combinho que ele vai repetindo, assim, que é... Ele bota um início de uma cena geral, né? Tá todo mundo meio cansado, que não sei o quê, o Louis tá trabalhando, e aí de vez em quando na semana ele vai lá ver o Judge, então ele cria uma cena geral, aí ele puxa um personagem e começa a botar, assim, se botar dentro da cabeça desse personagem, pensando que o narrador é também, né, como falaram, assim, próximo do Louis, então meio que o Louis pensando sobre a Rachel, o Louis pensando sobre o Judge, né? Aí ele faz uma conversa desses dois personagens, e a partir dessa conversa que ele meio que acelera ou freia o livro, eu sinto, assim. E quando ele freia é quando ele deixa os momentos felizes, por exemplo, o Louis e a Rachel montando a árvore de Natal e os presentes de noite no escuro e aquela coisa do Papai Noel e tudo muito feliz. E quando ele quer acelerar do nada, o Louis acorda e tá todo mundo gritando na casa e dá uma grande merda e ele sai correndo, né? E assim. Mas é sempre o mesmo início, assim, não sei dizer, esse mesmo bloco de escrita, né? Contexto geral, um pouco de conversa dos personagens, aí desenvolve o pensamento do personagem principal, meio narrador, e aí acelera o freio, assim. Não sei, eu fiquei com essa sensação muito boa, e eu acho que é por isso que o Daniel falou que é um dos melhores, né, livros que ele já leu, talvez. Não sei, porque ele te mantém sempre nesse looping, né, infinito, de tu querer saber se esses detalhes vão realmente crescer. Eu vou ler uma coisa que a Karine escreveu. Terminou, Jefferson? Tua fala? Acho que sim. Terminei. Tá, eu vou ler sobre isso que tu falou, eu vou ler um negócio que a Karine escreveu aqui.
Acho que a maestria dele é fazer esses combos de cenas anunciadas, mas o como ele faz é que torna o texto tão bom. Eu vou aproveitar só para ler, só porque a gente está nesse assunto, já vou passar a palavra para o Arthur, que é o próximo que levantou a mão. Mas eu errei, primeira coisa que eu errei, eu falei que estava em primeira pessoa, não tá. O narrador está tão colado no Louis que parece uma falsa primeira pessoa, né? E é um livro, eu já leio sempre com os olhos técnicos de leitura, né? Então, é um livro tão técnico que ele está exatamente só colado no Louis. A gente só sabe o que passa pela cabeça do Louis. A gente não sabe o que passa pela cabeça da Rachel, do Judge, de ninguém mais, é só dele. Então, tipo, tecnicamente tá show, assim, né? Bem perfeito. E daí eu queria falar essa técnica do narrador que antecipa as coisas, só para não perder. Na página 47, ele começa assim, ó. Olha só que interessante. Quando olhasse para o passado, quando suportasse pensar de novo em tudo aquilo, Louis perceberia que o pesadelo realmente começou por volta das 10 horas daquela manhã, quando trouxeram para a enfermaria Victor Pascoe, um rapaz agonizante. Esse é o narrador que antecipa. Ali tu já sabe, assim, putz, daqui para diante o negócio vai degringolar total, né? E é um recurso muito interessante, que é bastante usado nas histórias, não só nas histórias de horror, né? E é um negócio que já chama o leitor, né? Na hora o leitor já gruda, porque ele vai querer saber tudo que vai acontecer, todo o desenrolar das coisas a partir dali, né? Eu até marquei e falei, tá, aqui começou a verdadeira história do livro, né? Arthur, por favor. Então, eu queria citar que, esses dias para trás, eu estava lendo um texto de uma jornalista a respeito dos finais do Stephen King, né? Que existe essa polêmica de que ele é um autor muito recorrente em finais ruins. É um problema que passa longe do cemitério, que aparentemente existe, né, em várias obras dele. Mas aí, eu lendo o texto dessa jornalista, eu percebi, na verdade, que é um golpe do King, isso. A questão do final que a gente tem como ruim. Se você parar para pensar, é extremamente comum na literatura que a gente não se recorde dos finais dos livros, via de regra. A não ser que eles tenham sido escritos para chegar naquele final, você raramente se lembra do final. E o King, ele procura o movimento inverso, ele quer saber qual final vai colar na tua cabeça. Tem a Torre Negra, por exemplo, que quando eu li, eu achei um final péssimo. E aí a jornalista, ela cita o final da Torre Negra e fala... Sejam sinceros aí, vocês já conseguiram esquecer esse final alguma vez na vida? E eu parei e pensei, não, nunca. E praticamente nenhum outro final do King eu consegui esquecer. E aí eu parei e pensei, para mim, certamente é um caso pensado. Ele termina falando, ó, o que vai colar que nem chiclete na cabeça desse pessoal? E foda-se, ele taca aquilo mesmo. Agora, quanto a essa questão da identificação com o personagem no cemitério, eu acho que isso é uma constante nos livros do King, mas eu acho que o cemitério é a melhor peça nesse sentido, que a gente se sente vivendo aquela vida, né? A gente sente o quanto que a paisagem ela tá amorosa, o cansaço do cara, de que ele entra em casa e aí ele vê as pílulas de cafeína no espelho. São umas experiências assim, universalmente compartilhadas que tocam praticamente todo mundo. Ao ponto em que os personagens desse livro, principalmente o Louis, ele está fazendo burrice do terceiro ato para frente. É burrice pura. Mas ninguém jamais levanta ou questiona porque a gente está dentro dele. Né? A gente tá tão imerso naquela situação e naquele personagem que é praticamente impossível a gente questionar aquilo que está acontecendo. Né? E eu acho, assim, fantástico. Assim, eu amei o Cemitério. Eu já perdi as contas, assim, de quantos livros do King eu li, né? Mas o Cemitério e Revival são os meus favoritos dele. Assim, Revival já é uma primeira pessoa mesmo. Que o King começou a escrever primeira pessoa mais pro fim da carreira, né? Não sei se ele considerava isso mais difícil, mas os recentes do Stephen King tem muitos que são em primeira pessoa. Eu não lembro, o Iluminado também não é em primeira pessoa, né? Não. Não, é em terceira. Não. Mas antes de passar a palavra para o Rogério, que eu estava falando, só para também complementar isso que o Arthur falou sobre essas genialidades, né, dos livros dele,
Outra coisa que me veio na hora que eu estava falando ali fazendo uma espécie de uma sinopse, como é tudo bem amarrado, né? E realmente como é tudo bem amarrado, porque ele coloca antes dele, gente, vocês não vão sair sem antes a gente conversar sobre a castração, o sexo e a morte, por favor. Depois a gente vai voltar a isso, mas eu só queria falar de uma conversa que ele teve com a Rachel, quando ele se decidiu que sim, ele ia castrar o gato, que ele era contra a castração do gato. E aí, depois daquela primeira excursão que eles foram até o cemitério, e a menina Ellie começou a chorar muito, porque ela se deu por conta. Aquilo está muito verossímil. Uma criança com 5 anos, primeira vez que se depara com a questão da morte, é muito duro, assim, é um golpe muito duro, né? Então, está muito verossímil aquilo. E aí, ele traz o recurso da Rachel ter uma questão de luto na família, assim, para deixar tudo ainda mais dramático, né? Eu acho que aquilo ali foi genial, assim, que ele fez, sabe? E foi construindo de uma forma para chegar nos desfechos que ele queria, né? Por isso que eu digo, nada ali tá de graça, né? Tudo tá quase que um quebra-cabeça muito bem montado que ele faz, né? Rogério, tua vez. Nesse quebra-cabeça, né, eu vou retomar ainda a questão que muita gente falou aqui, a Andréia, o Arthur, a Karine, a questão da tragédia anunciada, né, que é bem, eu vi assim, quase um modelo grego aí, clássico, a pessoa faz um ato que a volta dele todo mundo diz, olha, não vai por esse caminho, isso não é bom, não vai terminar bem. Aí tem esse tom de fatalidade, né? E é muito interessante que para ele vem explicitamente na noite que ele tem um sonho ou não tem um sonho com o Victor Preston, né? Que estava morto, e o conduz ao cemitério e adverte, olha, por mais que você queira, por mais que for a situação, não vem até aqui. Aí ele volta para casa e começa a elocubrar, né? A parte psicológica do livro assim, é fantástica, tanto nos personagens, depois eu posso falar até de uma coletividade, né? Assim, na questão do Louis, ele vai elocubrar e fala, não, isso aí eu estou impressionado com a questão do cemitério, da minha filha, da discussão com a morte com a Rachel. Então, foi um sonambulismo, eu fui até ali, eu locubrei tudo, quer dizer, ele vai mentalmente montar um quadro técnico, científico, para tentar escapar. Mas como na tragédia, fala, tem coisas maiores que você, né? Tem a vida, tem a morte, e nesse livro em especial tem uma energia inexplicável, que está naquele cemitério, que o momento que eles estão não tem um conhecimento daquilo, ou tem lembranças muito corroídas, e falei, então, olha, para vocês seria melhor não mexer, né, com aquilo. Eu falei, não, mas eu vou conseguir controlar. Esse que é o drama, né? As pessoas vão tentar encarar a morte, a doença, a velhice, e o livro é belíssimo. Essa construção, esse debate, o que você controla, o que você não controla, o que você quer controlar, o que você quer sublimar. É aquele velho tema dos livros de terror. Você quer afastar, aqui no caso, literalmente, é um cemitério, né? Você quer enterrar todos esses medos, só que no caso do horror, se eles não forem bem enterrados, eles voltam. Eles voltam na forma de pesadelo, de doença, e aqui no caso, mais que isso, né? Esse é um lado particular. Um outro lado, ainda retomando, que o Arthur falou muito bem, né? Essa questão coletiva, né? Da questão americana, né? Desde o Alasca até a Patagônia, né? Um massacre, né? Um genocídio de dezenas, talvez centenas de milhões de indígenas. E é outra coisa também que a sociedade pensa que sempre vai conseguir fazer, vai conseguir lidar com a ocupação do território, que na verdade é quase meio predatório. Então é meio impossível, né, no mundo mais materialista de hoje, uma civilização que
que pense, vou deixar isso aqui para preservar. E alguém vai falar, mas de que maneira você vai tirar lucro? Você vai tirar lucro material disso? Há alguma forma? Não há? Então, essa é a briga do momento, né? E, bom, de vários momentos, né? A gente acha que está chegando no auge, espero que não, né? Que eu não veja isso acontecer. Então, imagina eu chegar para alguém e falar, olha, não mexe aqui, é um território que não tem função material. Eu falo, não, mas não dá para fazer um turismo, não dá para fazer alguma coisa autossustentável, não entra na cabeça do coletivo dos dominantes, deixar isso bem claro, deixar intocado um território. Lembrar alguns filmes de terror mais simplórios, né, que nem Poltergeist, vocês devem lembrar. Também. O pessoal vai construir um condomínio. Desculpa o spoiler para quem nunca viu. O pessoal fala, por que tem tanta desgraça aquele condomínio? Porque foi construído em cima do cemitério. Só por isso, né? E aí vai dar a desgraceira toda. Então, acho que aqui o livro também, além de tudo, tem essa riqueza psicanalítica. Eu não entendo muito. Precisaria alguém me explicar aí a questão desses embates dos personagens, né? E ele consegue trazer isso no coletivo. Eu acho realmente... Eu li muito pouco do King, né? Mas esse... Vocês que leram aí, me digam se não está entre os melhores, né? Da obra dele, né? Não saberia dizer. Tá? Mais ou menos, geral, isso. Só para pontuar uma... Putz, me fugiu agora. Estava na ponta da língua, era para pontuar uma coisa que o Rogério falou. Putz, deixa quieto, se a hora que lembrar eu volto. Na parte coletiva... Relembra aí o que você estava falando. Tem um livro muito... Sim, lembrei. Uhum. É muito interessante que esse peso de morticínio que é atribuído aos locais, né? Eu estava assistindo a 3ª temporada de Chuck, a série. Não sei se vocês acompanharam, mas eu adorei a 1ª temporada. A 2ª eu achei absolutamente qualquer coisa, mas ainda tá legalzinha. E a 3ª, para mim, voltou a ser genial. E aí é muito interessante que o Chuck, na 3ª temporada, ele tem que fazer um ritual de massacre num local que tem uma energia pesada, que tem uma energia maligna, né? E ele vai na casa da Ocean Avenue, que é Amityville, e ele promove um massacre lá dentro, e o ritual não dá certo. Aí, qual que é a ideia dele? Aonde que ele decide promover o massacre? Na Casa Branca. E aí, se você for parar para pensar, a quantidade de energia maligna que tem ali dentro, né? Uma canetada ali, você destrói metade de uma nação. E isso acontecendo desde 1776, saca? E aí eu acho muito interessante também explorar essa inversão. E é uma sacada tão genial por parte do Don Mancini, né? Que é o roteirista, o diretor, o produtor, que você aceita na hora, porque no teu inconsciente aquilo já existe, né? A Casa Branca é um lugar de morticínio absoluto. Por que eu não pensei nisso antes, né? Só uma coisinha. Você mutou, Rogério, você mutou. Volta. Tem vários livros vitorianos de terror, não só o Drácula, né? O mais famoso, talvez, esse medo da inversão, né? Então, o pessoal... Os bons ingleses, bastante aspas, é lógico, eles estão com medo que o malvado... Mutou de novo. Mutou outra vez, Eles estão com medo que o malvado... O malvado romeno, né? O Conde Drácula vai fazer o caminho inverso. Eles sabem, no fundo, que aquele imperialismo britânico é opressivo, macabro, e agora tem um romeno usando... em termos nossas armas, né? Ele quer um terreno aqui em Londres, depois descobrem, olha, ele quer ter contato com mulheres inglesas e, aspas, poluí-las, né? O estrangeiro, o Ratcliffe do Morro dos Ventos Uivantes não fica muito bem claro quem ele é na origem, mas dá a entender que ele ele está no porto de Liverpool, que tinha acesso ao mundo inteiro na época, que é um filho de ciganos, não é um inglês de puro sangue. Então, sempre, olha, é o reverso da medalha, né? Tem vários contos assim. Eu acho que um tantinho está nesses contos aí que abordam a questão do massacre indígena e da escravidão africana, né? O pessoal que foi trazido para cá. E é claro, né?
se sabe que isso é uma desgraceira. Uma coisa que eu queria acrescentar, desculpa mais tempo, é uma coisa que se sabe e não se sabe na cultura inglesa, norte-americana, muito diferente da cultura brasileira. Essa questão dos mortos voltarem. Eu sempre fiquei espantado nos Estados Unidos como eles se espantam muito com a história do fantasma, volta, o espírito que possui a pessoa, enquanto que no Brasil isso, claro que vai assustar, claro que é base de muitos contos de terror, mas a gente tem uma cultura muito mais ligada por exemplo, a religiões de matriz africana. Algumas têm, não é normal, a incorporação é simbólico, é uma força da natureza, né? E você fala, olha, o cara incorporou, pode ser o viés psicanalítico, aqui no caso o viés sobrenatural, não espanta tanto, né? Não é que não espanta tanto, não é uma coisa assim absolutamente inovadora. Enquanto que os filmes americanos, principalmente, ele incorporou um espírito, isso é impossível. Eu falei, bom, impossível se vocês forem, alguns norte-americanos, seguirem regras metodistas, calvinistas, religiosas e acharem que isso é totalmente impossível, apesar de ter aquele ponto que eu nunca entendi, ele está possuído pelo Espírito Santo. Eu falei, bom, então pronto, não, é diferente, aí é o Espírito de Deus, está no bem, manifestação benéfica. Bom, e fora isso? Fora isso é assustador porque é maléfico. Mas isso... respeitando a cultura deles, que puta bobagem, né? Tá louco. Eu nunca me conformei com isso. Uma vez, prometo que é a parte final que eu falo, eu fui visitar a ilha de Cuba e tinha um rapaz lá, coitado, né? Um guia turístico mal informado sobre o Brasil. E ele falando da cultura africana, que é muito ligado à cultura cubana, muito ligado à cultura africana, ignorando que o Brasil também não fosse, né? Ele falou, olha, eu tenho uma coisa incrível para vocês, nós vamos visitar uma coisa que vocês nunca viram na vida. Acho que ele achou que a gente era dos Estados Unidos. Falei, não, nós somos do Brasil. Tá. Então, olha, tem uma coisa que eu vou levar vocês um sujeito chamado Pai de Santo. Esse Pai de Santo incorpora entidades. Ojalá, Iemanjá. Aí um olhou para o outro e falou, não, obrigado. Né? Ainda mais que um pessoal do Rio de Janeiro, né, onde que, em comparação aqui a São Paulo, tem uma cultura, vamos dizer, de terreiro muito mais forte, e eles olharam, pô, aí, meu irmão, isso aí te conhece em cada esquina aí, ó. Então eu falei, não, mas é baratinho. Eu falei, não, para eles é caro, né? Então eu fiquei rindo assim, coitado do guia, né? Então eu fiquei imaginando que eles falassem isso para um sujeito dos Estados Unidos, cara, dos Estados Unidos ia ficar alucinado. Como assim? Incorporação, espírito do outro mundo, eu quero, eu pago. E do grupo dos brasileiros, ninguém quis. Mas eu acho que isso dá muito pano para manga. A gente podia abrir uma sala de discussão só para discutir isso. Até porque, também acho, até porque é de graça para entrar em qualquer terreiro, né, gente? Não tem que pagar nada. O brasileiro não vai ter que pagar porque é religião, você não paga para entrar. Não, mas eu digo assim, essas culturas, né? Enfim. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou baixar a mão do Lucas, do Daniel e do Arthur, que vão falar, só para a gente fazer uma foto, porque senão depois as pessoas começam a ir embora, e daí vocês levantem as mãos de novo, tá? Para a gente fazer um print aqui. Atenção. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Valeu! Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora é o Lucas que fala. Deu, tá feito o print. Agora é o Lucas que fala, depois o Daniel, depois o Arthur, e eu acho que alguém levantou ainda antes da Elmira, mas eu não tenho certeza. Por favor. Bom, então, eu anotei várias coisas que eu achei legal de falar, mas o pessoal foi falando. E uma coisa que eu acho que fica muito legal que o King vai fazendo com esses spoilerzinhos que ele vai dando que vai acontecer pra frente, é que vai, não sei, foi me dando uma sensação tipo de
falta do livre-arbítrio. Como, tipo, como ele faz essa a narração em terceira pessoa, mas a gente tá muito dentro do personagem, parece que tu é aquela personagem. E parece, cara, não importa o que tu faça, assim, como é uma personagem que ela tem ações muito verossímeis, tu consegue te imaginar fazendo o que o Louis faria. E parece que, assim, que vai te faltando aquele livre-arbítrio e ele, tipo, vai te causando uma angústia muito, muito grande. E tem uma teoria, assim, tipo, saindo um pouco do livro pro universo geral do Stephen King, que é tudo conectado, tipo, como se fosse um multiverso do Stephen King. E eu acho que foi em Torre Negra que apareceu uma vez o próprio Stephen King como se ele fosse um personagem das próprias histórias e que ele tivesse meio que o que ele escrevia era o que realmente ia acontecendo. Então, eu acho que por isso que no livro da gente tem uma sensação de como se tudo já tivesse planejado e sendo, não sei, eu tive isso pelo menos, tipo, como se ele tivesse sido planejado pelo Wendigo ou pela aquela energia que estava ali, tipo, não importava o que eles fizessem, que o Louis tentasse fazer diferente, a Rachel tentando ir até lá para impedir, a Ellie tendo os pesadelos, o Judge primeiro tentando impedir, depois levando ele lá, até o pai do Judge aparecendo e ele nunca tendo sido influenciado, mas o Judge acabou sendo. E parece que sempre tudo estava muito bem planejado por algo muito mais antigo que o próprio tempo ali. Que estava tudo já planejado, não importava se o Judge não ressuscitasse o filho, não ressuscitasse o gato, de alguma maneira eles iam acabar sendo enterrados e aquilo estava para acontecer. E isso vai. Quando ele dá esses spoilers, tu vai sentindo aquilo, tu quer, pô, mas eu quero saber como é que ele fez isso, sabe? Eu quero. Tá, o Guri morre, mas eu quero saber como é que ele vai morrer. O que vai acontecer para isso acontecer. Eu acho isso a parte mais genial, assim, de longe do livro. É um recurso muito bom, né? Muito bom, porque prende o leitor, né? Agora eu não lembro se foi o Daniel que estava na frente ou o Arthur. Não sei. Acho Manda bala o Daniel aí, que eu já falei muito. Falo depois dele. Eu também falei pra caramba. Não, o que eu ia comentar até, tipo, ouvindo vocês falarem do livro, isso que é muito legal, né? Mesmo um livro que você já leu inúmeras vezes e leu em português, leu em inglês, ouviu audiolivros, assim, sempre discutir um livro, você acaba vendo perspectivas diferentes e acaba tendo até outras interpretações. Eu sempre vi o Cemitério como um livro sobre luto. Basicamente, é um livro sobre luto, é um livro sobre morte. Tanto que até o que a Erika comentou também do luto da Rachel com a irmã e como ela a própria tanatofobia que a Rachel tem, né, esse medo da morte, essa coisa assim desesperadora que ela tem, sempre para mim foi nesse sentido, mas na verdade até o comentário do Arthur sobre essas questões de povos originários e de como essa culpa ela assombra o coletivo geral, porque querendo ou não, por mais que muita gente não coisa, a gente não admita, a gente tem essa culpa porque a nossa sociedade foi construída em cima desse sangue, né, em cima desses ossos, né? Então isso até me muda um pouco a interpretação que eu tenho do livro, de um livro sobre luto para um livro sobre culpa. Porque tudo ali, desde o começo até o que você citou, logo nas primeiras páginas, você está falando sobre culpa. Porque aquele primeiro paciente que chega, ele, como médico, como um cara que ele está ali, podendo desafiar o que é o natural e trazer a vida de volta, ele não consegue. Então aquela culpa acompanha ele. Então tudo vai sendo construído em cima da culpa. Tanto que todos esses retornados aí, você pode ver que na maioria das vezes eles são agressivos, claro, mas eles não te atacam com a violência primeiramente, eles vão te atacar com a culpa. Eles vão jogar em cima de você aquilo que aconteceu. Ah, a sua mulher era uma vagabunda, era não sei o quê. Ah, você falhou como pai, você falhou como médico. Então, assim, ele pega, vamos dizer que eu adoro como ela coloca, que a irmã dela falava que o Oz é o Gandhi e terrível. Ele não é só a morte, né? Ele é o luto, ele é a culpa que você tem pela morte daquele que você podia ter feito mais, sabe? Então, era só mais ou menos isso que eu queria comentar, como debater uma obra, mesmo que você conheça tanto, que você goste tanto, enriquece pra caramba, né? Eu vejo agora como essa questão da culpa ela é muito forte nesse livro, né? E continuo gostando ainda mais do que eu já gostava. Agora sim, Arthur, e depois Elmira. Então, só para comentar, o Rogério estava falando essa questão
dos mortos retornados, que é uma coisa muito, muito comum da cultura anglo-saxã, né? Tem quase uma obsessão em torno disso. Eu acho que é muito uma raiz medieval, né? Porque os Estados Unidos eles têm uma influência direta da cultura medieval muito maior do que a nossa. Porque quando os puritanos chegaram ali nos Estados Unidos, a Inglaterra tinha acabado de vazar para fora da medievalidade, Portugal e Espanha estavam anos-luz longe já, né? E tem um livro de um medievalista francês chamado Jean-Claude Schmitt, chama Os Vivos e os Mortos na Sociedade Feudal ou Medieval, agora não lembro, eu li na faculdade. E é muito interessante que esse cara ele trabalha até com um pouquinho de psicanálise no livro, né? Embora seja um pouco anacrônico usar nesses termos. Mas ele fala que a morte para o medieval é uma coisa muito mais banal do que a gente imagina. Eles cometiam eutanásia era uma coisa diária para eles, mesmo com o cristianismo. Eles não tinham aborto, mas matar a criança no momento que ela nascia da mãe era super comum também. As parteiras às vezes recebiam instrução para fazer isso, porque a região às vezes não suportava mais uma certa quantidade de pessoas e etc. E eles tinham um convívio muito grande com esses mortos e com todos os mortos, principalmente no sentido geográfico, né? Porque os cemitérios, eles costumavam ser em volta das casas, próximas às casas, não tinha uma noção muito grande de saneamento. E aí, quando vinha a sensação do luto, era extremamente comum que você escutasse o morto batendo na janela, ou que a doença que você tinha na sequência era o morto vindo cobrar alguma coisa de você. Então, eu acho que, de certa forma, isso ficou muito mais enraizado neles do que acabou ficando para a gente aqui, né? Que a gente é uma nação de 500 anos aí só. E os americanos, eu acho que sofreram uma influência muito maior da Inglaterra medieval, tinha acabado de sair da Guerra das Duas Rosas, aquelas coisas tudo, do que a gente que pegou a influência portuguesa, né? E o português também sempre foi mais pragmático, né? Porque a proximidade com o Oceano Atlântico, por exemplo, tinha aquelas histórias de mar tenebroso, de monstro marinho e não sei o que tem, e tipo, o português pescava no Oceano Atlântico, ele olhava para os caras e falava, pô, não é monstro porra nenhuma, é uma baleia mó de boa ali, fica passeando para cá e para lá. Então a cultura portuguesa é bem mais pragmática do que a anglo-saxã. Eu tinha um professor que falava sobre isso, né? E se eu não me engano, o Sérgio Buarque de Holanda, lá no Visões do Paraíso, também aborda um pouco isso daí. Mas eu acho que a gente também tem uma fixação muito grande com a morte, só não é do mesmo jeito. Eu acho que, por exemplo, a história de assombração aqui, eu acho que a gente é muito apegado, extremamente apegado, não no morto-vivo material, mas no morto-vivo imaterial, acho que a gente é extremamente apegado. Elmira. Oi, colegas, vocês me escutam bem? Boa tarde para todo mundo. Então, assim como o Jefferson, né, eu também cheguei aqui com risco aí de pegar uns spoilers, mas eu tenho alguma lembrança de já ter tido contato com essa história, provavelmente algum filme que não me lembrava mais, mas eu gostei. Esse é o meu segundo romance do Stephen King. E aí, uma das coisas que eu tô exatamente naquela parte que eles voltaram da primeira vez, o Cemitério dos Bichos, e aí o Lud pergunta, ele fala, né, espero que a meninazinha lá não tenha ficado traumatizada, né, sendo que ela acabou de ficar traumatizada. E aí, uma das coisas que eu mais tô gostando é essa coisa da humanização dos personagens, não só em relação ao luto, né, que também me parece que é a coisa principal, mas, por exemplo, aquela cena da Ellen, né, que ela fala do gato, né, quem é que bota essas regras a Deus? Ah, que Deus que mexa com seus gatos, que deixa o meu gato, né, que essa reação é tão infantil. E é exatamente isso que é esperado de uma criança de 5 anos. Eu achei assim genial. A menina se materializou, se acabando de chorar aqui na minha frente por causa disso. Mas além dessa humanização em relação ao luto, eu notei que antes ele fez várias coisas assim com os personagens que realmente deixavam eles mais próximos da gente, né? Tipo, essa coisa do cansaço em relação aos filhos, né? Até um pouco em relação à esposa também ali no começo da mudança, né? Como ele coloca isso, né? Mesmo que você ame muito as pessoas, sei lá, vai chegar um ponto que você vai ficar com muito ódio. E ok, isso já aconteceu com todo mundo, que é uma coisa que eu acho que me bota, né, mais perto dos personagens. A questão que ele teve também com... Opa, aconteceu alguma coisa? Ouvi um barulho?
Enfim, mas a questão que ele coloca, né, quando a Ellen vai pra escola pela primeira vez, né, que eles, tipo, o cara lá tentou trabalhar, mas ele só ficou mudando os papéis de lugar, e aí quando a menina chegou, eu acho que eles estavam esperando que ela tivesse alguma coisa, né, assim, poxa, eu senti falta daqui e tal, não gostei tanto assim da escola, mas ela amou, e aí o casal se olha assim e pensa, caramba, né, a gente tá ficando velho, nosso tempo vai passar e ela vai continuar. Então, de início, eu já estou adorando por causa disso. Eu tenho certeza que quando ele aprofundar nessa questão do luto, por eu já estar tão envolvida com os personagens por conta desses outros aspectos, eu acho que vai pegar pesado. Sim, gente, eu adoro os encontros. Eu sempre saio das reuniões com um monte de coisa anotada aqui. Aí é isso. A Karine levantou a mão. Tá, olha só, deixa eu só falar uma coisa. A gente tem que falar dos Ramones, sim, Laupo, e vocês têm que me ouvir depois, uma coisinha. Mas, Karine, pode falar. Eu não sei se é essa coisinha que tu vai comentar, mas eu tava lembrando aqui da castração do Churchill. Gente, Tem a ver com isso. É óbvio que esse homem, não quer castrar o gato porque ele tá se sentindo castrado no lugar do gato. E aí ele tá resistindo. E assim, é muito interessante como que o King trata essa coisa da evolução masculina desse personagem, do Louis. Que agora ele é um... tudo bem, ele é um médico, ele é um pai de família, ele tem as crianças. Mas parece que quando ele fala ali no começo que ele comprou essa propriedade, que ele parcelou em não sei quantas vezes, e não sei o quê. Parece que começa a cair a ficha dessa nova fase que ele vai viver. Que ele já está vivendo, mas não sei se ele é estúpido. E demora tempo para aceitar que ele é um pai de família, que ele tem responsabilidades. E aí, quando tem essa... E aí, talvez, eu não sei, foi assim que eu li, tá, gente? Posso estar muito errada. Mas eu senti que ele perceber esse novo papel fixo para a vida dele é um tipo de castração, é um tipo de rompimento com o Louis jovem, que podia fazer todas as coisas que os universitários que ele está julgando podem e ele não pode mais. Não que ele não pode, mas aquilo ali não faz mais parte da vida dele, né? E eu achei muito interessante que é depois que a Ellie vem chorando para ele, né? Que ele tá caindo essa ficha do Luigi. Realmente agora eu faço esse papel. Essa é a minha parte, o papel principal que eu tenho na vida, que é ser pai, né? E aí ali que ele decide, não, realmente, eu tenho que colocar o que a minha filha precisa na frente daquilo que eu sinto, que é castrar o gato, ou que é ele admitir que ama o filho. Tem umas horas que ele tem um momento que ele está observando o Gage dormir, que ele fala para si mesmo: não, eu realmente amo essa criança, eu realmente faria qualquer coisa por ele. Só que ele expressa esse amor só para ele mesmo. Ele nem vai lá ficar com o filho, ele fica na porta olhando para o filho dormir e ele admite para si mesmo. Então, achei muito legal todos esses elementos, igual o Jefferson comentou antes, que tem essas cenas que ele vai entregando, só que também tem esses detalhes que ele vai entregando de pouquinho em pouquinho. E aí, quando você olha no montante, ele assumir esse papel também de pai é trazer o filho de volta, que levou ele a tomar essa decisão lá no final. E ele cria uns personagens assim que fazem muito sentido. E ele dá todos os elementos pequenininhos aqui e ali, que no final faz todo sentido. Então, para mim, esse livro foi maravilhoso. Não, a história é maravilhosa, mas os personagens, para mim, são um ponto alto. E também o negócio dos Ramones, a música Hey Ho, ficou ecoando na minha cabeça. Apareceu a primeira vez e ficou o resto da leitura na minha cabeça. É verdade, total. Deixa eu complementar. Então, é isso. Eu acho que tu sabe o que tu falou me iluminou um pouco quanto a essa questão da castração. Sim, ele quase que uma ruptura na vida dele, né? Por isso que ele estava
Tanto é que ele diz, né? O gato vai ficar preguiçoso, o gato vai ficar gordo, o gato não vai mais sair de casa, ou seja, não vai mais ter vida social. É uma coisa muito, enfim, metafórica, assim, né? Que tem a ver com ele se aceitando. E também eu penso assim, ó, a convivência dele com aquele casal idoso, que é também uma espécie de um olhar dele para o casal que já está na fase, né, nos últimos anos da vida. Mas, assim, também é muito interessante que, ao mesmo tempo que ele está tentando evitar a castração do gato, ele faz essa, né, como é que se diz, essa projeção, né, dele com o gato e tal. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, ele passa por um momento de grande tesão sexual com a mulher dele, eles transam muito bem, eles estão vivendo um momento ótimo, assim, logo depois que o gato castra. Então, tem essas loucuras, assim, no livro que eu ainda não consegui, sabe? Eu não sou psicanalista, né? Mas eu peguei todas essas nuances, assim. E também é muito curioso que esteja tão conectado à questão da morte, né? Que é uma questão muito pontual para ele, no personagem e no livro todo, né? A questão da morte, o olhar sobre a morte, o olhar sobre o corpo que envelhece e que morre, a perda sei lá, da juventude. Tanto é que quando ele encontra o gato morto, ele diz, ai, pobre do como é? Churchill, né? Sem seus colhões viveu, sei lá. É quase como se para ele fosse perder os colhões, é a mesma coisa que morrer, né? E pronto, perdeu a sua função na vida, né? E o que eu queria falar um pouquinho de religiosidade. Bom, enfim, eu não vou falar de religiosidade, porque eu vou abrir outra aba aqui. Eu só quero ler o que o Lucas falou aqui, que eu achei bem interessante, que ele diz que o King adora falar sobre emasculação nos livros dele, tanto como passar do tempo, tanto como uma crítica à sociedade patriarcal e como isso às vezes pode ser tóxico. Ele teve muito problema quando se tornou pai. O iluminado veio de que ele tinha pensamentos de agressão e violência direcionados ao filho. Daí a Elmira diz, e até aquele beijo que deu no filho, ele se deu, se certificando que ninguém estava olhando e tal. E daí o Lucas diz, o pai dele saiu para comprar cigarro e ele tem um problema com o pai. Eu acho até que eu sabia disso, mas eu não lembrava. Então ele sempre acaba colocando pais como fusões ou ausentes e tal. Se alguém quiser comentar tudo isso da castração e do sexo, seja bem-vindo. Ou se alguém quiser falar dos Ramones também. Eu achei legal isso que o Lucas falou do Ramones também ali para cima, que a gente fica, né? O King ele cita várias vezes a música Hey Ho, Let's Go. Inclusive, o personagem, quando ele se coloca em ação, a música vem à mente dele, quer dizer, ela também está dentro da nossa cabeça, porque a gente está com ele ali, né? E que o Ramones fizeram ali, ó, que estou lendo que o Lucas escreveu ali, que acho que é muito legal que o King falou tanto do Ramones no livro, que eles fizeram de presente para o filme a música Pet Sematary, que eu amo. E eu não sabia, eu achava que a música já existia antes, e era uma curiosidade que eu tinha a relação, e o Lucas esclareceu aqui também para a gente. Legal. A Marie levantou a mão. Vai, Marie. Não, isso que você falou aí, né? E que estava falando que ele bem quando ele estava sendo, que eu estava ligando bem isso quando ele estava sendo pai, porque foi quando ele escreveu Iluminado. Eu não li tanta coisa assim do King, eu acho que eu li uns 4, no máximo 5 livros dele. O It foi um que eu não gostei do It de jeito nenhum. Aquela Janela Secreta, eu não li o livro, mas eu vi o filme, detestei o filme, e olha que é com o Johnny Depp, que eu adoro. Mas o que eu percebo, e eu não li o livro todo até agora, né? Tô menos da metade. Eu comecei a ler hoje de tarde. Mas o que eu percebo é esse início, assim, que ele vai colocando essa irritabilidade dele
nessa posição do responsável, como se aquilo tivesse deixando ele maluco mesmo, assim, né? E ele vai puxando bem aquela... Porque, claro, todo pai de família, numa mudança, tá todo mundo doido, né? Com criança pequena, com tudo isso, não tem como não ficar maluco, né? E no caso do Iluminado, que o cara tá lá meio derrotado, assim, ele ainda não conseguiu, ele tá atrás do sucesso de tudo isso, de procurar. Então, eu acho que entra essa questão da emasculação, né, da eroticidade, de como ele vai compensando uma coisa com a outra, né? A história da tanatofobia, né, a história do medo da morte, ele já coloca no começo, né, quando ele escreve lá coisas que pessoas escreveram sobre o que fizeram e tudo mais, e coisas que nunca foram escritas sobre o que fizeram. Então, é sobre a morte, né, o cover do Hitler, essas coisas assim que ninguém escreveu sobre isso. E ele vai dando essas dicas para você, né? Naquela entrevista que ele faz com o cara do Game of Thrones, né? Eu não lembro o nome dele agora. Martin. O Martin, o RRR, né? Martin. Ele fala um pouco disso, assim, né? Ele tem esse caráter, assim, eu tenho uma busca por ter o meu sucesso, por ter, hoje ele já tem, mas ele continua dizendo, comprem lá os meus livros, né? E o Martin até tira um sarro dele, tipo assim, como coisa que se precisa disso ainda, né? E ele fala, não, meu filho está escrevendo, mas eu preciso que comprem meus livros, continuem comprando meus livros. Então, e ele coloca isso como mais ou menos como um senso comum, né, dos homens, assim. Eu acho que eu concordo com o que foi falado dessa questão mais social dos Estados Unidos, de como eles veem a questão do sincretismo, né? E não é só os americanos, né? Mas aqui na Europa a mesma coisa. Quando você fala em banda, candomblé, essas coisas, eles te olham bem assim, tipo, porque ou eles são completamente religiosos e daí é dentro daquilo ali, e aqui, né, na Alemanha, eles têm os dois lados, o catolicismo muito forte aqui no sul e a igreja presbiteriana, né, o protestantismo em cima. Então, eles têm essa coisa assim, eles olham com uma desconfiança muito grande para isso. E o americano, mais ainda, né, na questão protestante, onde eles meio que excluem Deus, assim, né, essa possibilidade de essas manifestações de uma outra vida, de uma outra espiritualidade, de serem, para eles acabou, arrasou, tá tudo, morreu, né? Então, esse jogo, cara, é um médico. Todo médico é tanatofóbico, não adianta. Todo médico, ele vai virar médico, a grande maioria, né, tem isso muito claro, assim, vão virar médico para lidar com a questão da morte, que é muito complicada, né? E que é muito presente. A gente vai, né? Médico se acha Deus, médico acha que quer realmente vencer aquilo ali. Tanto que existe, né? Quem está fazendo o maior sucesso, a Ana Cláudia Quintana Arantes, lá falando da questão do tratamento paliativo e tudo mais. Por quê? Porque para a medicina, quando você não pode curar, não adianta mais nada, entendeu? O lance da medicina ligado até com toda essa questão da grana e de tudo isso, desse poder, é justamente vender remédio, é fazer alguma coisa enquanto você pode para vencer a doença, para vencer a morte. Depois que não dá mais, aquele ser deixa de ter interesse para a medicina como um todo, assim. Então, eu acho que o King, ele coloca essas coisas, ele meio que ele como que drena toda essa questão social dentro dos livros dele, e daí, claro, ele vai mexendo com os teus temores mais básicos, né? Com as tuas questões mais básicas. Um pai que não tem paciência com o filho, que não consegue mostrar, que se sente roubado na sua masculinidade, na hora que nasce um filho, que o filho está ali amamentando, e ele está tendo que olhar aquilo, e ele está com tesão por aquela mulher, sabe? Esse tipo de coisa
está muito claro e é muito compatível, não só com toda a história, eu acho, do King, mas também com toda a história da época que ele viveu, entendeu? Da época que ele começou a escrever isso tudo. Está muito claro isso no Iluminado, eu acho super claro, e eu acho que esse livro tem uma pegada muito parecida com a do Iluminado, na maneira como começa, na maneira dessa irritação que vai tomando conta dele, assim, e parece que dá para ver o King escrevendo isso, assim. Pelo que eu vi dele, de entrevista, de tudo isso, ele fala exatamente disso, né? Ele fala das coisas que ele passou. Então, eu acho que esse livro pega a gente por causa disso, porque a gente se identifica nessas coisas, sabe? A gente se identifica em todas essas questões que ele vai colocando ali, de um jeito ou de outro. Porque a gente também tem esse desejo, né, meio de idolatrar o norte-americano, o American Way of Life, de tudo isso, desse poder, dessa coisa toda. Então, acho que vai pegando com aquela ambivalência dentro da gente. Essa ambivalência que ele mostra vai te trazendo essa sensação de que, peraí, tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar. E vai deixando a gente numa tensão terrível, assim. Gente, nós estamos fechando quase 1h30. Vamos, Arthur vai falar. Eu sei que todo mundo ama o King, por isso que eu deixei mais tempo hoje. E quem mais quiser falar, venha e fale, porque tá muito legal ouvir vocês, assim, todos vocês. Não, só pontuar que você estava falando da questão da castração, né? Só o Daniel aqui sabe, mas eu estou fazendo a pós na formação de psicanalistas, né? Legal, então queremos te ouvir. Então, aparece num texto do Freud que a gente leu quando a gente fez a oficina dos contos de terror, a oficina de terror, não sei se você lembra, Irka, que é Das Unheimlich, o nome do artigo do Freud. O que acontece é o seguinte: o complexo ou angústia de castração é um sentimento formador no ser humano, né? Ou familiar, é esse mesmo. O que acontece é o seguinte: provavelmente, segundo Freud, né? Provavelmente a gênese do sentimento de horror no menino, na menina também, mas ainda mais no menino, é a constatação de que as mulheres não têm um órgão genital igual ao do menino, não tem pênis. Quando o menino constata que a mulher não tem pênis, é o primeiro momento em que ele sente horror. Por quê? O ego da criança e o do homem adulto também acaba sendo, é extremamente associado à genitália. Na verdade, o ego de todo mundo é associado às zonas erógenas, porque a gente tem uma percepção de sobrevivência ligada ao prazer. A gente sente prazer na hora que vai no banheiro, a gente sempre sente prazer na hora que se aquece, na hora que se refresca, na hora que come, etc. Então, a gente centraliza muito o nosso ego em torno das zonas erógenas e, tipo, genital é absoluto nisso daí. E aí, quando o menino percebe que a mulher não tem genital, o sentimento mais frequente, mais direto é, se ela não tem, quer dizer que eu posso perder o meu. Eu posso ser castrado. E daí vem a tal da angústia da castração. E o que acontece? A angústia da castração ela se consolida mesmo quando a criança termina o complexo de Édipo. Que o menino está ali com aquele desejo pela mãe, ou às vezes até pelo pai, pode acontecer, que mãe e pai no complexo de Édipo não necessariamente tem a ver com o sexo biológico. E aí a criança termina o complexo de Édipo como? Eu vou parar com esse desejo, porque se descobrirem, vão me punir. E a punição mais óbvia é a tal da castração. E aí, quando você segue a sua vida, e aí você se sente tolhido, você se sente impedido, você sente seus desejos cortados por alguma coisa, o modelo que você vai ter de angústia é essa angústia primária da castração. Então, e o King, ele é um autor muito psicanalítico. Eu não sei se ele leu psicanálise, mas eu acredito que sim. Inclusive, quando você lê o Dança Macabra, que ele fala sobre terror, quando você lê o Dança Macabra, ele dá aquela explicação sobre o ponto de pressão fóbica, e você percebe que ele está falando diretamente com o inconsciente das pessoas, né? O King é muito bom porque ele está apelando pro inconsciente de todo mundo, e essa angústia da castração está ali dentro da gente, né? E é o modelo de como a gente se comporta com esse sentimento do medo, da angústia, da opressão, da mulher que não deixa fazer isso ou aquilo, ou da pessoa que te impede disso ou daquilo, e a gente transfere esse medo, né? No caso do Luiz, ele estava transferindo para o gato, ele estava transferindo aquilo para o gato, e aí as nossas fobias, tudo é receio de castração,
Quem tem fobia de aracnídeo, por exemplo, é medo do aracnídeo cortar o nosso, grosso modo, na psicanálise, sabe? Interessante. Não, eu realmente já tinha ouvido uma psicóloga há muito tempo atrás, assim, explicando toda essa questão, né? Eu não tenho muita leitura de psicanálise, mas eu me lembro que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, quando ela falou da criança, né? Da relação da criança com o medo da castração, que é um medo bem... Não é primitivo que se diz, mas é um medo bem da infância mesmo, né? Do menino, né? O Freud chama de primitivo. A infância do Freud a infância é primitiva, né? A infância é a pré-história, é a sua pré-história. A infância é a sua pré-história. Não, eu também, até hoje eu mandei uma mensagem para André e falei, esse livro é muito psicanalítico. E é mesmo, né? Eu acho que... Bom, gente, é isso. Alguém mais quer falar? Senão a gente vai terminar com essa explicação que eu adorei, assim, porque contemplou umas dúvidas que eu trazia, que eu acho que são pontos bem chaves, assim, dentro para mim, pelo menos, né? Como a história funciona para mim, né? Porque, sim, tem o luto que o Daniel falou, tem a culpa também que o Daniel falou, e tem tantas outras coisas, e essas questões, assim, mais amplas, né? De sociedade. O que eu gosto do King é isso, né? Ele consegue aliar questões de uma sociedade como um todo, que seria essa briga por terra, né? Essa luta por terra, e questões específicas e também questões particulares. Tem tudo ali, né, no livro. E eu tenho umas críticas a esse livro, gente. Vou falar para vocês. Eu tenho umas críticas assim de técnica e de texto, mas vamos terminar em Up, assim, né? Não vamos trazer as críticas, vamos guardar para nós mesmos, para nossas reflexões pessoais. Tem um círculo no inferno que é só para odiadores do King, viu? Então... Então eu não vou fazer crítica. É uma espiral do inferno aí. Eu queria escutar a crítica, mas tudo bem, podemos fechar em Up. Depois você me conta. Depois eu conto no grupo lá, e vocês podem me bater lá. Manda um áudio pra gente. Então manda lá no grupo um áudio, tá bom. Beijo, gente. Nos vemos em janeiro e fevereiro. Vamos ler Poderes das Trevas. Venham, por favor, eu vou trazer o Cid para ele conversar. O Cid vai explicar tudo para nós, vai ser ótimo. Tchau, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, gente. Feliz Natal. Até mais.